Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos ouve, para você que nos assiste direto dos nossos canais de comunicação. Eu sou Fernando Dutra, host do Conectando Rotas, o podcast da Mots, a transportadora digital que simplifica, que agiliza a jornada do motorista caminhoneiro e da motorista caminhoneira por todo este Brasil. Olha só, e hoje eu tenho o prazer de ter aqui na mesa do Conectando Rotas ele, que é CTO da Mots, meu parceiro de vendas, Marcelo Ortega. Obrigado por estar aqui com a gente. Grande Dutrão, obrigado, prazer todo meu, obrigado pelo convite, espero agregar e especialmente nesse episódio que tem um tema tão bacana, né, tão conectado com a gente, né, e a nossa convidada também super especial, né. É, mistério, né? Mistério, né? E agora, quem será que vem, bom. né? E o tema, hoje a gente vai falar com vocês sobre alfabetização digital, como fazer a migração das pessoas hoje para um ambiente mais online, para um ambiente mais digital, que é um baita desafio, né, Ortega? Hoje, quando a gente pega no nosso universo, até dentro da Motos, com os nossos motoristas com mais de 50 anos de média, fazer a migração dessa galera toda para o universo digital, para o universo online, não é um negócio trivial, né? Não é trivial, temos que estudar muito a jornada, como agregar, como despertar a curiosidade, né? E como atraí-lo para esse uso, né? Eu acho que conectando aí tanto a parte usual quanto também do nosso business. Me espantou uma informação, não sei se vocês sabiam aí de casa, menos de 30% das pessoas no Brasil são alfabetizadas digitalmente, segundo pesquisas do mercado. Isso é um número que espanta muita gente, porque todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso à internet, smartphone, mas quando a gente fala sobre alfabetização digital, esse tema ele é um tema ainda muito grave dentro do nosso país. E a gente, na nossa bolha, né, Ortega, como né, uma empresa digital, a gente tem que ser precursor, tem que ajudar nessa virada, né, nessa alfabetização das pessoas, dos motoristas, no nosso caso. Exatamente, os motoristas, 15%. 15% possuem práticas digitais e eu acho que a gente tem muito que oferecer. Eu acho que isso dá um encanto para a Mots em desenvolver soluções até para inseri-los, né, cada vez mais aí na digitalização, facilitando a jornada, eliminando burocracia, enfim. Uma boa parte do tempo dos nossos motoristas hoje é perdido em burocracia, em filas de espera, em pedágio, enfim, e até mesmo aguardando a emissão de documentos. Eu acho que com esse viés, né, nós com essa pegada digital numa transportadora, tem como facilitar muito e incentivar mais ainda essa inclusão dos motoristas, né? Chega de delongas, vamos apresentar a nossa convidada especial. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio do Conectando Rotas ela que é uma entusiasta desse tema de experiência, de jornada do cliente, que tem passagens aí pelo Santander, Fast Shop, Comgás e que hoje é head de retenção de clientes na Farmers Insurance. Viviana Biagione, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco da minha jornada com esse momento de vocês, nesse alfabetizando, nesse rotas, né, conectando rotas. Legal, e apesar da sua jornada não ser uma jornada necessariamente de logística, a gente estava ali nos bastidores discutindo que tem muita coisa em comum entre a tua vida e a nossa vida aqui, então vai ter muita coisa boa pra gente falar hoje, né? Sem dúvida, dividimos desafios, né? É isso aí, que legal. Bom, pra gente começar, Viviana, conta um pouquinho da sua trajetória, né, por onde você permeou, né, o que você se formou, o que você faz hoje, conta um pouquinho pra gente, pra quem tá te ouvindo aí. Eu costumo contar a história, né, começando lá dizendo para todo mundo que eu sou uma engenheira química. Aí nessa hora que eu falo que eu sou uma engenheira química, para quem me conhece agora, fala assim, é sério. E eu brinco que a engenharia me ajudou bastante nessa minha jornada, né, de entender processo, causa, conhecer um pouco mais e simplesmente ser curiosa, e isso faz parte da minha vida até hoje, né? Então eu trago bastante dessa curiosidade de entender, de melhorar, e passando muito pela paixão de atender quem está do outro lado, né? Seja o cliente do produto final ou o cliente que passa pelo processo. Então, passando aí por algumas indústrias, né? Desde de indústria, de engenharia mesmo, banco, varejo, duas passagens pela Comgás, seguros e agora em retenção de clientes, olhando muito para o valor que o produto entrega para o cliente como um propósito e como a desmistificar o que está ali assegurado ou não, e o benefício é algo tão importante no momento da retenção. Legal. E Viviana, você que passou por vários setores, né, vários países, uma atuação global, né? Parabéns pela sua trajetória, inclusive. Em quais momentos você teve assim maior contato com a alfabetização digital, com a inclusão, né? E até mesmo alguns termos de transformação, né? Acho que é um ponto que desperta muita curiosidade olhando toda essa trajetória. Ortega, eu queria compartilhar uma história que eu passei na Fast Shop.
Eu cheguei pela Fast Shop ali mais ou menos em 2012 e todo o processo que a gente conhece hoje do tracking, né, de acompanhar a entrega do seu pedido, não era algo que existia, né? A gente não sabia onde estava o produto, que dia que ia chegar, enfim, e isso era algo com alta taxa de reclamação, com alto volume de ligação do cliente querendo entender quando que o produto ia chegar. E nesse momento, algumas greves de caminhoneiro aconteciam e a gente tinha muito valor ali de contar para o cliente que era essa a responsabilidade. E um dos primeiros processos ali de trazer a tecnologia para uma informação para o cliente foi buscar uma informação que nós tínhamos como varejo, que eram os romaneios ali para onde está o produto, em que caminhão, aonde está, trazer essa informação e nada mais, nada menos do que passar aquilo por um SMS, para mandar um SMS, tudo isso de uma forma manual, para o cliente dizendo, olha, o seu produto vai atrasar, está chegando, está em tal status. E o engraçado disso é quantos tabus muitas vezes a gente precisa quebrar, né? Viviana, você vai fazer isso, vai aumentar a taxa de reclamação que você vai contar para o cliente que está atrasado. Não, ele vai ficar mais tranquilo, porque ele vai ter confiança de que a gente sabe que o produto está ali, aonde está, e não vai nos ligar, porque ele está com a confiança nisso. E aí alguém, com certeza, da logística me perguntou, mas eu precisava ficar te passando essa informação todos os dias, todas as horas? Eu falei, na verdade, você já me passa, porque para cada reclamação, eu preciso te contatar e você me responde para essa. Se você me passa e compartilha uma vez por dia, eu simplifico a sua vida também. Olha, parece que está fazendo sentido. E foi muito interessante, a gente começa um processo manual, e reduziu demasiadamente as reclamações, da ordem de 56%, e depois a gente veio digitalizando, porque isso deu certo e o manual ali não dava para ficar para a vida toda, então vamos digitalizar todo o romaneio, os WFMs, contar para o cliente onde está a informação, vamos colocar essa informação no site para ser muito melhor. Eu acho que foi o primeiro grande desafio de pegar uma informação bruta de um romaneio, contar para o cliente onde estava o produto e ganhar com isso uma confiança enorme do consumidor, que depois vieram aí os tracks conhecidos que a gente tem hoje. Foi muito, muito diferencial nesse momento. Mas eu participei de umas discussões dessas já de... Cara, vai dar mais reclamação, vai dar mais problema. Eu lembro de uma frase, cara, que um mentor meu fala de vez em quando, que o silêncio ocupa espaço. Né? O silêncio ele gera percepções, incertezas, né? Então, cara, fala, explica. Você já conhece qual que é o teu nível de serviço. Então fala sobre o teu nível de serviço. Eu vou te entregar amanhã, se é depois, se é daqui 10 dias. Pelo menos a pessoa tá sabendo, né? Então, mas de fato é uma quebra de paradigma, né? Tá sabendo e percebe que alguém está olhando por aquele produto que vai ser entregue, né? Se ele liga, eu vou dar a mesma informação, não é uma informação diferente. A percepção dele é completamente diferente. Eu precisei ligar para alguém me dar aquela informação. Mas eu acho que isso é interessante, porque assim, ainda mais na logística para o e-commerce, né? E-commerce, tradicionalmente, os clientes são mais exigentes, né? Existe uma relação, né? E também, os acidentes de percurso, os incidentes, né? Eles acontecem. E às vezes sem a origem da transportadora, ou de quem está fazendo a entrega, ou do varejista, né? Acho que manter uma linha transparente, ele busca também a compreensão para o episódio, né? Eu acho que esse é um caminho Você tem uma leitura de que pode acontecer, né? Então, mas se você não informa prontamente, a percepção é ruim. Mas você fala de estar com atraso. Aí, lógico que a gente foi aumentando a quantidade de informações que a gente tinha disponível ali para ele ter acesso com mais engajamento, com mais confiança. É mudança de paradigma mesmo. Ah, que legal. E esse exemplo que você deu são talvez de áreas administrativas que hoje, pelo menos me parece um pouco mais trivial de fazer. Lá atrás não era, né? Porque era o início de tudo, de digitalização. Hoje em dia é mais fácil você digitalizar uma área administrativa, você implantar um RPA, fazer algum sistema, usando IA já dentro de áreas administrativas. O grande dilema, ou o maior dilema que a gente vê hoje é quando você quer digitalizar áreas que não são administrativas, que são áreas de campo, né, de pessoas que estão ali, né, fazendo trabalhos de execução mesmo no dia a dia. O que você pode compartilhar com a gente, talvez, de experiências que você teve, Viviana, de digitalização ou desse processo de alfabetização desse tipo de atividade que você viveu? Deixa eu contar uma passagem na Comgás, né? Nós estávamos implantando a mudança da nota de serviço física
por uma nota de serviço digital. Então, a primeira coisa que foi um tabu aqui foi porque a gente achou que entregando para cada uma das pessoas que estavam na rua, a gente chamava isso de gasista, né? Essas pessoas de gasistas, um equipamento. Então, ele tinha o equipamento da empresa e já tinha, naquele momento, um rádio, um outro meio de comunicação, um celular, outro meio de comunicação. Eram não integrados um no outro, ele andava com 2 equipamentos, isso era um problema para adoção. E a nota de serviço que ele anotava, tudo que ele fez, o que ele consumia de produto, lógico, ajudava depois na baixa de estoque, não ficar faltando produto, mas a nota física, ele passava um branquinho e corrigia para ajustar o estoque. E como que era isso no digital? Ele não tinha, já tinha enviado a nota, né? Então, como que fazer isso no dia a dia? Mas ele tinha poupava um tempo no final do dia, porque ele, quando chegava e arrumar as notas, ele ficava 2 horas, 1h30, 2 horas depois do expediente, só arrumando as notas. Então, nesse dilema, ele fala, olha, sua vida pode ser mais fácil digitalmente falando, você precisa ter 2 equipamentos, você não vai ter mais o branquinho, era um problema. Então, como resolver? Aí a gente convidou alguns gasistas ali e falou assim, como que eu consigo resolver a vida operacional dele do carro, para não faltar material e ele conseguir fazer o reparo, porque a nota digital fazia isso, dele resolver o final do dia e simplificar a emissão ali daquelas notas, né? Então, a gente fez um grupo de trabalho, chamou essas pessoas, foi entender a logística que ele tinha no caminhão, a logística da nota, o final do dia. Os 2 equipamentos, falou assim, como a gente simplifica isso? E a gente conseguiu conciliar um equipamento só, que era o dele, né? Subia ali uma versão digital de tudo que ele precisava fazer. Ele poderia revisar aquilo no final do dia, só que estava digitalmente, ele não precisava passar branquinho ou corrigir para ajustar o estoque dele, e o estoque dele atualizava. Ou seja, facilitou o operacional dele no final do dia, ele ganhou mais tempo livre, que ele terminava a jornada, fazia o update daquilo quando ele chegava na base, não precisava ser online, atualizava o estoque do caminhãozinho que ele andava e a vida ficou muito mais fácil. Ele ganhou tempo, a gente não teve falta de material para ele terminar alguma coisa que ele precisava, porque era algo que ele precisava voltar para a base para pegar material. Então, isso tudo facilitou a vida dele, né? Mas qual foi a chave aqui, né? De quem está desse lado e entendendo que todos aqueles recursos eram benéficos. Vou te entregar um equipamento, você vai ganhar tempo no final do dia, não vai precisar refazer aquelas notas físicas. Para alguém que está do outro lado, e a gente não entendia muito bem quais eram os dilemas dessas pessoas, né? Então, vamos trazer essas pessoas para o projeto que não deu certo da primeira vez. Eu falei, não, mas eu te entrego tudo, qual é o problema, né? E não deu certo da primeira vez. Então, vem aqui, como que a gente remodela isso? Então, não precisa ser tão online assim, pode ser no momento para eu conseguir ajustar, e aí a gente foi melhorando isso, porque ele foi se adaptando à tecnologia, e daqui a pouco aquilo já virou online, não terminava a ordem, já ficava online, já conseguia ver no site, o cliente ver no site o que tinha acontecido, custos, enfim, toda a jornada digital. Mas passa por um processo de você entender quem está na ponta e que tem, de fato, aquele dilema para ser resolvido, né? Acho que tem um pouco de mindset, nós vamos falar sobre cultura lá na frente, mas eu lembro de algumas partes do livro do Apaixone-se pelo Problema, que às vezes a gente coloca como executivos um projeto desse para poder, quantos headcounts eu vou economizar? Quanto de produtividade eu vou ganhar? Cara, você não apaixona pelo problema, você não mergulha para saber exatamente qual problema você vai resolver, você só tá focado no número que você precisa entregar lá no final. E é um problema, daí você não vive a jornada de quem você tá melhorando, né? Então, precisa mergulhar, precisa viver. Né? E aqui foi exatamente isso, né? A natureza da solução, ela não nasceu para resolver a vida de quem estava lá na ponta que não tinha o equipamento. Ele não nasceu para olhar que esse gasista ficava 2 horas do seu turno adicional para arrumar as notas. Ele nasceu para fazer o meu faturamento mais rápido. Ele nasceu com um dilema do lado de cá. E ele resolveu outros 3 porque eu fui ouvir quem estava daquele lado e a vida simplificou de todas as pontas, né? E também o processo de adoção. Então, se não era online no início, era só no final do dia que eu atualizava tudo, porque eu precisava corrigir, precisava ter certeza daquilo que eu gastei, né? Que era nota física, para algo digital que acontecia depois, mais rapidamente ao longo do dia. Eu gostei muito desses exemplos que você trouxe. Acho que E a gente fala muito aqui no nosso dia a dia, né, Dutra? Pô, vamos fazer um bambu com arame, algo muito simples para a gente experimentar, né? Para a gente resolver o que está na ponta.
Eu acho que que não pode querer resolver questões internas, né, para refletir no externo. Muito pelo contrário, a gente tem que ter o foco na operação, né? E ali a gente tem uma construção. Acho que você trouxe insights bons que foram assim, experimentou no manual, viu se tinha adesão, viu se tinha... E isso faz parte da jornada digital, né? Mesmo no papel, no post-it, no ser no que for, você está fazendo ali uma jornada digital porque depois tem um alvo de se digitalizar, né? Eu acho que o mundo hoje se perde muito em já imaginar como vai ser o fim, né? Sem conhecer os princípios, né? Eu acho que esse é um pouco da jornada. E eu acho que foi mais ou menos isso dentro da sua construção, né? Você vê que esse é um formato bacana, existem outros formatos, como que você viveu aí, de repente, outros projetos, né, de transformação? Eu acho que tem um viés muito grande, né? Os seus projetos de transformação começam assim? Eles começam, acho que muito da cabeça, da engenharia, né? De entender que tem um problema para ser resolvido, que ele pode ser melhorado. Normalmente eles começam assim, né? De entender o problema, ouvir quem está envolvido aquilo, porque às vezes a gente tem a concepção de uma solução de parte, a gente já parece que tem uma ideia pré-concebida do que eu preciso fazer e só preciso validar, e só que validar não é sempre... Então, como é que eu começo a solução do problema ouvindo quem está lá, né? Hoje, por exemplo, na retenção. Então, tenho as minhas estratégias, valor de propósito, redução de custo, uma série de processos que eu utilizo para fazer esse aumento de retenção. Mas a melhor coisa aqui é ouvir quem está fazendo isso todos os dias. Eu ouvi um cliente aqui, tem um problema nessa região, com esse benefício, ele não conhece isso bastante. Se a gente explorasse esse benefício, é o que tem mais valor para o cliente no final, onde eu consigo maior. Puxa, então, como que eu tiro essa escuta dessa pessoa que tem essa taxa de retenção, por exemplo, elevada, e torno isso um processo para todos depois, né? Então, isso é muito, com certeza. E eu acho que tem um efeito secundário ainda aqui muito importante. Você valoriza quem está na ponta. Porque ao pegar o gasista e trazer ele para a bancada, a gente foi buscar uma pessoa que era bastante influente. Então, quem é a pessoa que pode vir para cá para compartilhar essa experiência, vir trabalhar no projeto? Então, quando ele volta e ele faz a adoção para todos, como ele é influente, ele conhece... as pessoas olham para ele como um ponto de referência. Puxa, é o Dutra que está trazendo isso, participou do projeto. Primeiro ponto, ele participou do projeto. Nossa, estão ouvindo a gente. Aí ele voltou e falou, pô, pessoal, a gente vai ganhar isso. Essa voz é super importante para projetos desta natureza. Então, acho que são duas coisas que precisam andar junto. A gente ouvir e trazer realmente alguém que possa participar, dê exemplos, conheça o campo para que isso seja de fato um sucesso. E você acha que as empresas, né, de maneira geral, não só de logística, de seguros, mas elas têm lançado produtos ou as formas de lançamento de produtos, elas têm migrado de você não falar só com os nativos digitais para falar também com as pessoas que não são nativas digitais? Como é que você acha que está o momento, talvez, dessas empresas no Brasil hoje? Eu diria que ainda água e óleo. Você está olhando muito para as empresas novas, entendendo que o seu público-alvo é alguém novo. Mas não necessariamente essa pessoa que consome ou que ela é usuária do produto. E aí, quando eu digo água e óleo, porque existe ainda uma grande quantidade de pessoas que não estão falando com quem já tem 50 a mais. Ou que nasceu ali, ainda está no interruptor, no botão digital, né? Então, eu acho que é bastante importante, e vocês estão trazendo isso aqui na alfabetização digital, que você entenda o seu público ali. Então, sou digital, eu preciso falar com gente jovem. Não. Eu quero ser digital e eu preciso simplificar a vida de quem é o meu usuário e que tem, por exemplo, 50 a mais. O que é um valor para mim com 50 a mais? Provavelmente eu sou uma pessoa que trabalha, sustenta a minha família e provavelmente vou ter que trabalhar durante bastante tempo na minha profissão. Então, como minha vida é facilitada com essa inclusão? Que é diferente do jovem. Se eu olhar toda a minha plataforma, muitas vezes, para um jovem, ele já nasce com aquele... provavelmente os nossos filhos vão na TV e vão querer fazer assim na TV, né? E não é assim que funciona. A TV ainda funciona de uma forma diferente. Agora, se eu for falar com 50 a mais de um
de um app, de alguma plataforma, o que é natural para um jovem, para um 10, um 15, não é natural para alguém de 50 ou 50 a mais, que é eu vou chamar aqui uma força de trabalho super importante que vai levar ainda o Brasil por muitos anos para frente. Então, olhar para esse público é um olhar diferente, ele não nasceu com isso. Né? Então, como é que ele entende a dor? Como são os exemplos que eu consigo chegar nele para entender o que ele precisa fazer, como ele precisa fazer? E eu acho que o principal de tudo, como eu somo ou reduzo o tempo dele para ele entender aquilo como um valor, né? Que é diferente do jovem. O jovem, eu quero fazer tudo menos me preocupar com isso. O de 50, ele quer se preocupar menos com isso, mas fazer tudo aquilo que ele precisa fazer. Né, que é bem diferente, né? Então, eu não quero mais minha carteira de motorista, que é a nossa realidade, porque eu quero estar conectado. Esse público que a gente está conversando aqui, ele quer a carteira de motorista, ele precisa, e ele não quer ficar conectado, mas ele pode ter uma vantagem disso tudo que a gente está conversando. Então, como que eu olho para ele é diferente. Então, a gente tem muito desafio ainda, em plataformas de seguro, consumo, dependendo da minha necessidade, do público que eu vou falar, ainda muito forte de como eu faço isso, né? E eu me lembro de uma história, quando a gente estava começando, voltando ali um pouco na Fesh, a esse movimento digital, olhando o mercado de consumo no digital. A força de loja, o físico, era muito forte. Então, eu estava acostumada a olhar um produto que não ficou muito bom ou teve algum problema, eu vou pegar esse produto e vou levar até uma loja, ou vou ligar para alguém e dizer que está com problema naquele produto. Mas eu comprei no digital. Como é que essa experiência estava lá? Então, o primeiro processo, a gente escreveu uma FAQ gigantesca. Mas as pessoas continuavam ligando. E eu continuava ligando, falei, não, vamos revisitar. Eu falei, pessoal, eu detesto ler. Eu não tenho tempo para ler. Isso que para mim é uma burocracia. Eu gosto de ler aquilo que eu gosto de ler. Mas eu posso subir um vídeo que diz para o cliente, como se fosse um fluxozinho, com o vídeo passo a passo. No primeiro momento era muito tosco, era quase um PPT animado, né? Passo a passo, porque ele consegue visualizar. Nossa primeiro senso que a gente desenvolve quando é criança, não é a audição, não é a fala, né? É a visão, é aquelas cores, e normalmente apaixonado pelo pai e da mãe, ou aqueles penduricalhos que a gente coloca no berço. É a visão. Então, se ela é a mais desenvolvida, se eu faço esse fluxo muito visual, é aqui, 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 com 3, 4 etapas, eu te saí de uma FAQ de não sei quantas linhas para 3 páginas que é visual aonde eu tenho que fazer. Sucesso. Daqui a pouco eu consegui, inclusive, dinheiro para fazer o vídeo animado que eu tanto queria fazer. Mas foi sucesso, porque as pessoas viam passo a passo e conseguiam fazer e paravam de ligar, fazendo uma adesão ali a essa alfabetização digital. Então, como que eu oriento o cliente? Né? Preciso entender qual é a receita dele. Será que quem está na ponta vai ler algo de 50 páginas ou ele vai entender que o processo em 3 cliques, contando ali os prints do que ele precisa fazer, é muito mais fácil? Que pode até estar no papel manual que eu entrego para ele, porque às vezes é a realidade, né? Às vezes não vou ver o videozinho, mas está no meu manualzinho ali as 3 páginas. Acho que isso é muito aprendizado ali de conseguir entender. Eu brasileira, eu nessa idade, eu já estou acostumada com algumas coisas, então como é que eu trago isso para aquilo que eu quero efetivamente mudar ou melhorar para quem é o meu público-alvo, para quem está ali na ponta efetivamente. A gente tem falado disso na Mots, né? Até dentro de casa. A Mots ela tá crescendo muito rápido, né? Então a gente tem uns 250 funcionários e já não dá mais para você se comunicar da mesma forma. Não é um negócio do one size fits all, né? Você tem que como você se comunica com quem está na ponta, como você se comunica com quem está no escritório, como é que você comunica os projetos que estão rodando, porque todo mundo quer saber, mas a forma de se comunicar é diferente, né? E eu tive um insight hoje de manhã, eu tava em casa, eram umas 6:30 da manhã, o Mateu, meu filho pequeno de 1 ano, ele não vê telas, né? Então, mas às vezes ele pega o celular que tá parado ali porque ele vê a gente mexendo e ele vai com a mãozinha assim, né? Começa a mexer, imitando a gente, né? É um super nativo digital, né? Que nunca mexeu e parece que já sabe mexer.
E eu tava lembrando o primeiro celular que eu dei pra minha mãe, sei lá, uns 6, 7 anos atrás. Eu falei, ela vai usar o celular pra ligar, né? Ela não tem habilidade com isso. E devagarzinho ela foi aprendendo. Hoje ela mexe em Facebook, mexe em Instagram, posta vídeos. Eu fico até surpreso que isso fala pra mim assim, dá pra fazer, dá pra incluir, né? Só que o insight que eu tava tendo eu tenho um consórcio, né, aberto que eu tenho dificuldade de mexer no aplicativo do consórcio. Eu falo, puxa vida, se eu que sou um alfabetizado digital, né, talvez não sou nativo como o Mateu, mas mexo bem, tenho dificuldade, imagina alguém que tem mais dificuldades, né? Então, como que talvez as aplicações novas, que não são aplicativos que vão estar na frequência, no WhatsApp, o Instagram, que está na vida da pessoa ali, mas como é que os outros aplicativos podem se espelhar talvez nesses que são mais habituais para imitar formas de uso, para entender como que eles conseguem se conectar com essas pessoas para facilitar a usabilidade, né? Acho que tem um pouco disso, né? Sem dúvida, né? Se não é mais um aplicativo. Se é mais um aplicativo, é mais uma burocracia. Então, como é que ele se conecta com a minha vida digital? Olhando e replicando as experiências, o que o Insta faz, o que os demais fazem para eu fazer a minha compra, entender a logística, ter um benefício de um cashback, saber que aquilo vai ser debitado ou vai ser creditado na minha conta, por exemplo, um pouco a visão do consórcio que você comentou agora. Então, puxa, se ele te traz alguma vantagem, você vai fazer a adesão dele uma vez por mês com algum pagamento ou checando se você foi sorteado ou se ele tem um marketplace, eu tenho o dinheirinho ali e vou comprar aquilo que eu estou buscando ali efetivamente. Senão, ele é mais um. Se ele é mais um, no fim eu não vou... Porque a gente teve uma fase de vários aplicativos, porque todo mundo entendia que eu precisava, tinha um posicionamento, uma comunicação numa rede, né? Quando eu estava na Comgás, a gente discutiu isso muito. Eu vou ter um web services para o cliente onde ele já está permeando, ou eu vou abrir um aplicativo para ele seguir a vida? Eu falei assim, o que faria um cliente que paga a conta ter um aplicativo da Comgás? É diferente de um desejo de compra ou um fluxo operacional onde ali eu estou trabalhando ali. Então, puxa, esse cliente não faz sentido que ele tenha um aplicativo. Acho que é melhor um web service que ele vai lá procurar, ele já tem uma área logada, ele consegue fazer tudo lá, ele já tem a câmera conectada por ali, não vou precisar desenvolver. Acho que por aqui é mais fácil. Mas e o aplicativo, o que faria esse cliente para ele? Talvez para o cliente final, não. Mas e o intermediário, que é o grande consumidor? Para ele entender manutenção, que é a indústria ou um comércio, um grande consumidor. Para ele entender uma manutenção, questionar valor, conversar com o business dele ali, o key account. Faz sentido, porque ele tem negócio ali. Ele vai receber, ele vai pagar, ele vai conseguir colocar as informações, ele consegue gerenciar o fluxo de caixa dele e eu ajudo ele no negócio dele. Então faz sentido. Então, acho que essa comunicação e você entender as dores que precisam ser resolvidas, você pode deixar de tomar uma decisão por uma comunicação num caminho, porque a gente acha que é assim, por uma outra que às vezes até simplifica a vida e o processo. Acho que é um pouco do que eu aprendi dos erros e acertos na minha jornada, viu? Mas, Viviana, me despertou uma curiosidade muito grande na sua fala, né? Assim, falando de atendimento ao cliente, né? Você tem um back-office que atende clientes, né? E você tem estratégias. E o atendimento ao cliente, ele vem aí um omnichannel, né? E às vezes até migrando os canais, né? E normalmente até com tudo que a gente tem em tecnologia, até aumentando ali o first call resolution, né? Que é o primeiro atendimento, né? Já resolvido. Como que você acompanha essa migração, né? Os canais, eles são... É uma forma de incluir, porque os canais são muitos, inclusive digitais, um por WhatsApp, outro por aplicativo, assim por diante. Como que você vê o comportamento hoje, né? E como que está essa migração, até mesmo agora com um mundo que tem inteligência artificial, um conhecimento a mais, né? Enfim, como que está esse acompanhamento e desse comportamento dos consumidores quando buscam um atendimento com a empresa? Ela é diversa e depende não só de geração, mas do nicho do seu negócio. Se o seu primeiro comportamento ele é um comportamento, por exemplo, de compra no formato digital, provavelmente você vai buscar a solução do seu problema no mesmo formato que você estava inicialmente.
Mas se você muda a gravidade do seu problema, provavelmente você vai querer conversar com alguém, seja por telefone ou presencialmente, porque você precisa ter certeza que o seu problema vai ser resolvido. Então, essa digitalização, ela depende bastante entre o encantamento, o escapismo, eu me vi usando, me vi comprando, vou buscar, então eu aceito muito e sou muito aberto à digitalização. Eu consulto mais ali, mas quando você migra um pouquinho, produto, problema e consumidor, eu ainda tenho um volume alto de telefone, um volume alto de buscar alguém fisicamente que me oriente, o cara a cara. Então, o que eu estou dizendo para você? Então, ele tem uma mudança entre tipo de problema, tipo de negócio e perfil do problema que eu preciso resolver, né? Então, olhar isso e entender que momento da jornada eu estou buscando a aderência para o meu cliente é onde eu vou conseguir mais, que mesmo aquela relação que seja mais presencial, como que eu tiro um cliente de uma loja para que ele se resolva digitalmente a reversa de um problema e sem precisar falar com ninguém, quanto mais eu conseguir entender e simplificar a vida dele, né? Então, a gente estava conversando um pouquinho sobre a característica da logística, né? Então, como que eu consigo fazer com que essa pessoa ele tenha uma aderência a um processo mais digital, né? Se eu entender qual é o problema que eu vou resolver, reduzir uma burocracia, ou que parte do dia ele tem para fazer isso, com certeza eu vou conseguir trazer alguns elementos, né? Então, eu preciso bastante entender qual é o meu cliente, o momento que eu tô para conseguir ter essa conexão com ele, né? Então... Daí a oferta de canais para todos esses... a oferta de canais não significa que eu preciso estar em todas, mas quais aquelas eu preciso estar para aquele cliente naquele momento. Quem que é o meu cliente e aonde ele está para conseguir trazer ele para esse. Porque a complexidade de muitos canais, muitas vezes você fala, eu preciso estar lá. Mas precisa estar lá... um Insta, eu preciso estar lá para esse tipo de produto, para esse tipo de cliente... O Insta, ele funciona para quem, né? Para eu ver, para eu me posicionar. Então, tem um posicionamento de marca aqui para eu colocar os meus pontos. Mas será que ele funciona, o Insta, por exemplo, para um caminhoneiro? Para alguém que está na ponta? Para o meu agente logístico? Olha, eu reconheço, então, o LinkedIn, um Instagram, mas qual é a forma de conexão e comunicação que eu quero ter com este cliente para que ele tenha... os itens comigo, né? Então, às vezes eu não preciso estar em todos, mas aquele que eu estou, para aquele cliente, eu preciso estar muito conversando com ele, entendendo as necessidades dele para fazer os meus desafios, meus próximos passos, os meus desenvolvimentos. E a gente passou por isso, né? De achar que que precisa estar em todos os canais para conversar com os meus clientes. Acho que é importante a gente entender qual é o canal importante de comunicação que esse cliente está vendo um valor para ele se conectar comigo, senão eu vou ter um investimento de cuidar do canal, olhar para ele, fazer com que ele tenha as taxas de respostas, entender porque o cliente não está se comunicando através dele e não é através dele que a minha conversa é com o cliente, né? Só fazendo um paralelo aqui, eu fico pensando um monte de coisa. Tem um framework famoso comercial que ele relaciona qual que é o tamanho da tua venda e a complexidade da tua venda. Então, se você tem um produto que o valor é baixo e a complexidade é pequena, os meios digitais são muito eficientes, né? A pessoa entra, compra, vende em massa. Quando você tem uma venda que ela é mais alta, o valor mais alto, mas a complexidade ainda é baixa, se ataca um pouco com estruturas de inside sales, que você pode, né, conversar. E quando você vai para o extremo de uma venda de valor alto e complexidade alta, você tem que ter alguém consultivo ali até para poder fazer acontecer. Trazendo para esse aspecto, se a gente pensar e traduzir essa matriz para talvez frequência de problema e complexidade de problema, a gente consegue chegar num framework parecido. Então, se você tem um problema que é muito frequente, mas ele é pouco complexo, o canal digital talvez ele seja muito suficiente. A segunda via de nota, por exemplo. Quero uma segunda via da minha nota de gás. Poxa, entra aqui, pede e vai embora, né? Você já deu vários exemplos desde de casa, né? De pagamento.
Mas se você, por outro lado, você tem um problema que é muito complexo e que ele não é frequente, a pessoa precisa de uma confiança, de saber que o problema dela vai ser resolvido e talvez o one-on-one ele seja importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu contar uma história da Comgás, né? A história da segunda via de conta, né? Era um maior volume e os clientes ligavam, né? Porque ligavam para pedir a segunda via, alguém apertava um botão, então me dá o seu e-mail. Ah, nossa, então eu tô mandando fatura por e-mail, estou sendo digital. Tá, mas por que o cliente precisa ligar? Porque eu não quero lembrar que eu preciso pagar a minha fatura de gás. Então, como eu posso simplificar a vida dele? Aí tinha um segundo problema muito interessante. O segundo problema é, o correio não entregou a minha via, então eu vou mandar por e-mail. O e-mail estava errado, não chegou, e a gente tinha um volume muito grande de isenção de taxa de juros por atraso de conta. Então, como é que eu já simplifico a vida dele para ele conseguir a segunda via, pagar? Então, eu resolvi um segundo problema. Terceiro problema, da mesma variável. Eu não recebia ou alguém não conseguia na minha casa fazer a leitura da medição. Acontece com a água, acontece com gás, acontece com outras medições que a gente tem. Vamos fazer... E o que a gente faz aqui nesse processo? A gente pede a releitura, confia, ou ele manda a foto do medidor e a gente atualiza Ele manda a foto do medidor, então por que a gente já não faz isso no processo? Então, digital, e-mail, ele pega a qualquer momento a segunda via. Então, se eu não conseguir fazer a leitura, eu não vou cobrar pela média, ele me manda a foto do medidor, eu atualizo a medição e cobro a diferença. Ah, Viviana, mas o cliente vai mandar a foto errada. Vai mandar a foto do mês passado. Mês passado, a gente tem essa inteligência de entender que a foto é a mesma, implanta aí um método de tecnologia, um OCR ali para me ajudar, ou é o mesmo, passou 30 dias, é o mesmo consumo, não teve consumo, a gente vai ativar, como a gente já tem outras medidas para uma leitura presencial, outras medidas, mas a gente está usando a medida presencial num primeiro momento, e eu estou dizendo que eu não confio no consumidor. Foi sensacional. Então, o tipo de problema que eu conseguia resolver digitalmente fácil, eu demonstrava confiança, não tinha o ônus de mandar alguém presencial lá. Só tinha quando eu não conseguia ou tinha algum indício de problema, então eu mando alguém presencial para resolver isso. Então, como é que eu consigo fazer isso? Inclusive com a aderência do consumidor. Então, me manda uma foto. Jura, eu só mando uma foto. E para onde eu mando? Primeiro, mandava no e-mail, alguém pegava aquela foto, subia no sistema, atualizava a informação e depois veio toda a digitalização. Mas esse ponto que você trouxe é super relevante, né? Qual é o tipo de problema que você quer resolver, se é mais fácil, é mais simples, e como cada vez que você vai simplificando o problema no digital, você também abre a capacidade de pegar o próximo problema e começar a trazer para cá, porque você já começou a criar a cultura de resolver no digital algo simples, e o próximo passo, que ainda está no manual, no operacional, vamos dizer assim, você habilita a próxima jornada, esse é o próximo que eu vou fazer, esse é o próximo que eu vou fazer. Até aí você consegue fazer um aumento de digitalização, mas você não começa com 100%. Começa com 6%, 13%, 14%, 15% e vai aculturando o seu time interno, porque são quebra de paradigmas internas, não é só ponto para fora, quando a gente comentou sobre isso, veio todo o paradigma de puxar a foto, o cliente vai colocar outra foto, como que a gente vai medir, e você começa a trazer para o digital aquilo que seria um manual, mas já é um manual hoje, mas então vamos esperar 3 faturas para a gente fazer esse próximo manual, né? Eu acho que é uma evolução mesmo, né? E não dá para você forçar que você sai daqui e vem para cá, né? Então, como é que você chega lá nessa jornada de 3 anos, de 2 anos, para construir esse futuro, né? E dá pra gente ver também, né? O Ortega e o time dele são umas máquinas de entregar produto agora, tá liberando muita coisa de coisas boas aí pros motoristas, pras empresas. E a gente vê que as soluções que a gente está fazendo, que a gente está cada vez mais próximo, né, do usuário, né? E a gente tem vários clientes, né? Porque é um ecossistema, né, que está trabalhando junto. Mas a gente vê que tem soluções que pegam um tracionamento muito rápido, outras que exigem mais acompanhamento, mais iniciativa nossa, né? E a gente vê, né, o que vai muito bem
Para mim é super claro que a solução está muito bem desenhada, ela era uma dor que você que você está corrigindo, que você está, né, sanando aquela dor, né, e o usuário entendeu como usar, ele é fácil de usar. Do outro lado, quando a gente precisa de mais energia para fazer aquela solução andar, aí a gente pode ter ou um problema de desenvolvimento, que não foi desenvolvido bem o que era necessário, ou não foi explicado bem, ou de fato é algo que é um pouco mais complexo, que você vai precisar de mais treinamento, que você vai precisar de mais cadência e de ter outras formas de disseminar essa nova tecnologia. E a gente está aprendendo muito isso, né, Ortega? Como é que a gente de fato traciona cada um dos produtos que a gente está lançando com base na complexidade, com base no uso, na facilidade e tudo mais, né? Exatamente, e até mesmo a migração de comportamentos, né, de interesses, e a cada segmento que nós vamos atuar é um outro público, né? Todos eles com caminhão, mas é outro público de participação, de presença, é outro processo, né? Eu acho que esse é um ponto que é super importante, e sempre monitorar, porque há uma migração. Eu brinco muito, eu tenho um exemplo muito simples que eu falo para a turma, que é assim, o primeiro micro-ondas não veio com o botão pipoca, e nem com refeição, né? Não. Então assim, cara, ele veio básico. Então, assim, alguém impediu de construir o micro-ondas porque pensava no botão refeição. Não, é uma jornada. Então, tem pontos que são fundações, que eu acho que são super importantes, e tem pontos que o fato dela existir já promove benefícios e ganhos e habilita negócios. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Falando de atendimento, né, assim, existem muitos... Acho que deve ter muito negócio que é habilitado através do atendimento, né? Quais são os principais pontos que você vê, assim, além da fidelização, né? Que eventualmente são negócios, são tendências que o atendimento também monitora e até abastece ali um time de growth, de product marketing, enfim, né? Existem também essa relação, esse fluxo, né, pelas empresas onde você passou, né? Acho que são... Total, Ortega. Gosto muito de comentar que não só os produtos nascem na mesa, mas eles nascem muitas vezes você ouvindo o cliente, né? Eles dão dicas do que gostariam de ter ou Legal. que de alguma forma eu disse um não porque eles não estão disponíveis naquele momento, né? Então, uma cobertura, agora falando, por exemplo, em seguro, olha... seguro está negado porque você não está coberto nisso e eu não tenho essa cobertura nesse seguro que você contratou, por exemplo. Então, como que esse não pode ser um sim no futuro se eu prototipar e colocar uma cobertura adicional e pode ser um cross-sell no futuro, né? Então, acho que essas são coisas que a gente escuta muito no call center. Mas desde gargalo de quem me disse que aquilo tinha uma cobertura ou não tinha cobertura, de quem me vendeu. Alguém me explicou que aquilo ia acontecer e não aconteceu. Então, ela tem muito também retrofit para todo o processo, onde a gente está perdendo cliente, onde a gente está perdendo processos muito longos, demora muito tempo, existem ricos. Então, ele é muito rico para reabastecer todo o processo. E se você vai para outros nichos, né, ou seja, numa retenção, num pedido, ou até mesmo em atendimento, tudo que você, de alguma forma, alguém está ligando para pedir, você tem uma oportunidade de pensar no seu processo como aquilo pode ser uma vantagem se você trazer isso na jornada normal, né? Então, além de ser um possível financiador das suas melhorias. Muito, por exemplo, do que a gente fez ali na Comgás, no momento que a empresa estava fazendo a mudança de um centro de cliente para de um B2B para um B2C, onde a ideia era aumentar o número de clientes, o que naturalmente você pensa, então eu vou aumentar e triplicar o número do call center. Eu falei assim, se a gente conseguir entender, no mesmo tempo que o negócio está crescendo, eu evitar, eu não cresci nem reduzi, mas eu mantive o mesmo call center, trazendo todo esse processo de digitalização, é onde muitas vezes eu tenho fala de quem me dá as ideias do que fazer no próximo é o próprio cliente. O que ele está me ligando para pedir? Que é simples de fazer, ele vai gerar aderência para o próximo passo, para o próximo passo. Então, eu costumo dizer que o cliente, quem está no dia a dia, fazendo tudo aquilo, ele dá muita pista do que ele precisa. É um produto a ser desenvolvido, uma nova jornada. Eu estou disposto a pagar por isso, porque isso gera um benefício, gera uma simplificação na minha vida. Por isso que ele é tão importante que a gente escuta, seja lá no call center ou indo onde o cliente está efetivamente, né? Nos nossos postos logísticos, coisas como essa são super importantes para a gente mapear o próximo passo e entender o que ele precisa para simplificar. Super
parte importantíssima aí da melhoria do processo é o cliente. Legal. Resolvendo esse issues, você também aproxima ele numa maior alfabetização digital ali, aproxima ele ao produto, à usabilidade e tudo mais. Totalmente. Você escuta ele e ele começa a ser advogado da sua marca, porque fala, olha, me escutou, trouxe aqui o que a gente estava precisando. E se principalmente, às vezes, ele é um influenciador local, porque a gente tem essas características de um tipo de cliente, né? Então, que tipo de cliente eu vou chamar? Então, lá atrás, na Comgás, qual era o tipo de cliente que eu convidei para fazer parte dessa jornada de qual era o próximo produto? Além da pessoa do call center, eu trouxe alguns clientes. Então, tinha desde do padeiro, né, ali a pessoa da padaria, né, a gente trouxe a dona de casa que tinha ali a falta de gás, a gente trouxe algumas pessoas para compor essa mesa e falar assim, me conta um pouquinho o que você está fazendo, não só no X, de desenhar como era a solução que eu queria apresentar, a gente trouxe ele de volta, isso aqui resolve o seu problema, você consegue entender que esses são os próximos passos, mas principalmente na concepção das ideias. Eu escuto isso no call center, faz sentido com o seu dia a dia, né? Então, tinha lá a pessoa que era um microempresário, precisava ter o gás para cozinhar. O que é o seu dia a dia? Ele não quer lembrar que vai faltar o gás e que ele não pagou a conta, ou que tá com mais intensidade, menos intensidade. Tá inverno, como eu ajudo ele a consumir menos? Então, assim, como é que ele quer receber essas informações, essas dicas, para que ele seja mais um defensor, né? E no final das contas, tem algumas operações que eu não quero lembrar que eu preciso fazer isso. Eu quero que ela aconteça e eu não quero ficar pensando nesses problemas, né? Então, é um pouco da natureza do negócio também, né? Bacana. Eu tinha falado um pouquinho sobre cultura, né? Tava refletindo aqui, você passou por diversas empresas, provavelmente com culturas muito diferentes, né? O que você pode compartilhar com a gente, talvez, sobre a relação da cultura, do formato cultural das empresas com o processo de transformação digital que você deve ter vivido em praticamente todas elas, né? Como é que a cultura influencia, seja dos altos executivos, da companhia de maneira geral? Essa pergunta é muito boa e queria contar um pouquinho, porque a necessidade ela vem diferente dependendo da cultura. Exemplo Fast. Era uma cultura muito forte, centrada no cliente e quero ser encantador para o cliente ser fiel, porque eu tinha como um cliente de nicho um alto padrão. Então, tudo que eu fosse pensar para melhorar o processo, cujo era o encantamento do cliente, gerar uma recompra, facilitar a vida dele, era algo que eu usava como uma vertical de fala para aprovar os projetos e era esse meu foco na estratégia, no desenho. E às vezes o que era feito no bastidor não deixou de ser a mesma coisa quando eu comparo, por exemplo, com uma Comgás, cujo mote é eficiência operacional, é execução, eu não quero que o cliente me perceba, né, para não trocar o meu gás por uma elétrica, o meu gás encanado por um botijão. Então, ele vem por um outro mote. Mas ao vender o projeto, entender o benefício, a argumentação estratégica para o que você vai fazer no operacional, muitas vezes eles passam pelas mesmas habilidades e pelas mesmas ferramentas. Você entender qual é o problema, como é que você vai desenhar, entregar aquilo pro cliente interno ou externo, ou como você vende aquele custo evitado de uma forma diferente. Então, por exemplo, na Comgás era um custo evitado para não precisar crescer o call center e aí vinha a inclusão digital. Na FastShop veio a inclusão digital com redução de reclamação e insatisfação de cliente dele ligando, perguntando onde estava o produto. E nos dois tiveram redução de custo. Então, assim, puxa... Mas qual era o mote de argumentação para validar o próximo passo, né? Então, esse aspecto cultural, entender qual é o benefício, o mote por que eu estou aqui, qual que é o meu propósito? Meu propósito é encantar o cliente para que ele consuma mais e meu ticket aumente. Qual que é o meu propósito aqui? Eu quero vender mais gás, porque eu não quero que você pense e não pagar a conta. Se você não pagar a conta, eu vou ter que ir lá e você deixou de consumir o gás com o menor custo possível.
tá aqui. Então, qual que é o meu direcionador? Para que eu tô aqui? Qual que é a minha natureza do meu negócio, né? Então, e aí os projetos eles nascem por aí, mesmo que, de novo, o lado do Ortega, que a engenharia, a tecnologia, as validações e os números, eles sejam exatamente os mesmos. Mas eles fazem muita diferença como você vende o benefício e mede o benefício no final. Legal. Muito bom. Ortega, vou fazer minha última, você faz a tua última, senão a turma puxa a nossa orelha. Mas tá gostoso, né? Pô, é papo bom esse, cara. Quando eu vou olhar 50 minutos... Já, nossa senhora. Vou fazer minha última, você faz a tua última pra gente fechar. Vamos lá. Se você tivesse que dar uma dica para essa galera toda que está nos assistindo, para ajudar diversas empresas aí, certamente estão em estágios diferentes de transformação digital, mas tenho certeza que todo mundo vive esse dilema, né? Se não vive hoje, vai viver amanhã. Qual dica que você dá para os executivos, né, para olhar para esse processo de transformação digital ou de alfabetização digital, como a gente está falando aqui, para que seja uma jornada mais eficiente, uma jornada mais fluida e consiga ter mais resultados com isso? Acho que a primeira coisa é entender qual é o propósito que a empresa tem nessa transformação digital. Agora isso está muito mais consciente. Mais uns 2, 3, 5 anos atrás, era a palavra da moda. Eu quero fazer porque todo mundo está fazendo, mas eu não entendia por que eu estava fazendo, qual era o benefício que eu queria colher com isso. E aí muito dinheiro foi investido e muito dinheiro foi perdido. Então, se você tem qual é o claro objetivo do que eu quero com essa transformação digital? Eu quero a transformação digital porque eu quero mais cliente, quero aumentar meu faturamento, quero reduzir a quantidade de problemas. Então, você está usando a transformação digital para entregar um objetivo estratégico que a empresa tem. Então, estou focado nisso. Não estou fazendo porque todo mundo está fazendo. Estou fazendo porque eu quero entregar um plano em 5 anos para ter esse desafio atendido através da transformação digital. Acho que esse é o primeiro ponto. E segundo, tem que ser algo que eu queira para entregar meu objetivo estratégico. Para quem? Então, como é que o cliente faz parte dessa redação aí, desses requisitos de negócio para que a entrega da transformação digital entregue ali a solução das dores desse cliente. Acho que esses são os fatores de sucesso. Dicas anotadas. Legal, dicas anotadas, a centralidade do cliente. Muito bom, muito bom, muito bom. E Viviana, assim, para também fechar aqui, o que você vê que está vindo de disruptivo, né, no futuro? Pode ser longo prazo, médio prazo, curto prazo, assim. O que você olha quando você vê para o futuro? O que você acha que vai chegar para a gente? Enfim, que você acha que vai ser assim disruptivo, que vai ser transformacional, além dessa onda de IA que está acontecendo, né? Mas, enfim, olhando para o seu segmento, para a sua experiência, para tudo que você vive hoje. Toda a eliminação de esforço com o tech, a IA está aí, eu tenho visto coisas realmente incríveis de Copilot, entender como uma análise, uma tomada de decisão, ela é simplificada, eu consigo conceber um produto com base nos riscos, com essas informações, eu acho que é agora, e a gente tem muito ainda que aprender com ela, então não consigo fugir, Ortega, do IA agora, que a gente tem utilizado muito para simplificação de atividade de repetição, né? Como eu uso, como eu faço a leitura disso, concebo novos produtos, usar esse tempo que a gente tem para fazer outras coisas, né? Então, essa simplificação da nossa jornada de repetição é o que eu vejo como muito foco aí, continua no drive de eficiência, mas trazendo isso cada vez mais próximo dos nossos negócios, para as nossas tomadas de decisão. Legal. Em prol da eficiência e do ganho. É isso, bacana. É isso. Legal. Muito bom, Marcelo Ortega, muito obrigado pela brilhante companhia aqui com a gente. Eu agradeço, meu parceiro. Obrigado pelo convite, espero ter ajudado aí. E muito prazer aí também conhecer e estar aqui com vocês, Viviana e tudo. E Viviana, prazerzaço estar aqui com você, te conhecer pessoalmente. Obrigado pela conversa riquíssima, pelos insights que já gerou um monte de coisa aqui. E abro esse espaço para você dar algum recado aí, seja para a família, seja para fazer um merchan da Farmers Insurance, que você quiser, também fique super à vontade. Queria agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui, dividir um pouco da jornada, de negócios que não são concorrentes, mas que, pelo contrário, acho que como a gente consegue ajudar que
tudo aqui no Brasil seja feito de uma forma diferente, né? Então, experiência, conectar negócios, momentos de aprendizados. Então, muitas vezes não é dividir, né? É muito mais somar esse momento. Então, aqui, na verdade, agradece por conhecer um pouquinho mais do negócio, desse momento que vocês estão passando. Sou eu que agradeço. Obrigada pelo convite para estar com vocês aqui hoje. Muito bom. Legal. E o nosso ritual de fechamento, a gente olha para aquela câmera e dá um tchau para a galera. Tchau, tchau.